desde 2002. São 24 anos. Vamos para 30. Sim, rapaziada, pô, foi mal demais a Copa, jogamos mal. Acho que o trabalho do Ancelotti foi muito ruim. Eu acho que o Ancelotti foi uma decepção, assim como a seleção brasileira foi decepção. Olha só o que estão falando sobre o futebol brasileiro. Depois da eliminação da seleção na Copa do Mundo, ex-jogadores, jornalistas e torcedores iniciaram um intenso debate sobre o futuro do Brasil e os rumos do futebol nacional. As críticas aumentam a cada dia e muitos acreditam que chegou a hora de mudanças profundas. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial. A gente tá desde 2002. São 24 anos. Vamos para 30. Não, vamos para 28. A gente vai para 28 anos sem ganhar nada e passando vários vexames. Então assume, que nem a gente fala para clube assumir que tá ruim, vamos reformular tudo e vai ter a parte negativa. Eu acho que chegou essa hora, Bruno. E se a CBF realmente diz que está se organizando, ela tem que fazer isso. Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção que ele tem um time TikTok. Ele não tem um time de jogador de futebol. Ele tem um time de influenciadores. Vê se esses 4 times, essas 4 seleções que chegaram na semifinal, se os jogadores têm comportamento de influenciadores. Vê se essas 4 seleções que estão na semifinal e 2 vão disputar a final, se eles têm jogadores que vivem no TikTok, que ensaiam dancinhas para comemorar gol. Porque quando você comemora gol dançando, é porque você ensaiou no quarto. Então lá no quarto, ao invés de estar focado no jogo, vocês estão ensaiando alguma dancinha. Então vê se o Scaloni, o Deschamps, o Fuentes, o Tuchel tem que lidar com um jogador desse tipo. Né? Então, eu acho que o Ancelotti ele foi decepcionante nas decisões que ele tomou. Ele foi decepcionante para mim porque eu acreditei que ele fosse chegar e quebrar a panela da seleção brasileira. Eu achei, esse cara vai chegar, ele vai quebrar a panela desse grupo aí. E ele não quebrou a panela, muito pelo contrário, ele levou todo mundo. Né? Levou todo mundo, desde Danilo, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, o Neymar, né? Rafinha, todo mundo foi. Ele não quebrou a panela. Então isso foi decepcionante. Mas ao mesmo tempo, ele chegou num lugar que ele trabalha em clubes, fez grandes trabalhos em grandes clubes, ele não pegou em nenhum clube um grupo de jogadores com esse tipo de comportamento infantil que a seleção brasileira tem. Nós temos uma seleção brasileira de jardim da infância. E o treinador tem que ser treinador e tem que ser professor de criança. Então o trabalho dele... E a equipe, né, o staff, a assessoria de imprensa do Vinícius Júnior garantiu que o Vinícius Júnior não mandou mensagem nenhuma. Ou seja, se a gente publicou aqui, se a gente mostrou, né, essa notícia de que o Vinícius Júnior tinha ameaçado na justiça o influenciador sobre as acusações que ele fez, então a gente tem a obrigação aí de deixar claro que, de acordo com a assessoria, não teve mensagem nenhuma do Vinícius Júnior para o influenciador. E aí, provavelmente, né, eles estão querendo dar a entender que esse influenciador, ele está usando aí, provavelmente, do nome do Vinícius Júnior, da expressão, né, da dimensão do Vinícius Júnior, para ganhar visibilidade aí, de acordo com o que foi dito pela assessoria para o Metrópolis. Um cara que tinha 3 pênaltis apenas batidos na carreira durante 90 minutos dos jogos, estar numa lista de top 5 de batedores de pênalti do Brasil, e o Vinícius Júnior, o principal jogador da seleção que decidiu 2 Champions pelo Real Madrid, artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, não está, não tem outro nome, isto é uma aberração. O Igor Thiago está à frente do Vinícius Júnior numa lista de batedores de pênalti, é uma aberração. Não existe outro termo. Não existe outro termo. A comissão técnica mais cara da Copa do Mundo deixou o Vinícius Júnior fora das 5 primeiras opções de batedores de pênalti. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe. Na França vai ter um pênalti, o Mbappé vai bater. Ele pode estar estrupiado, ele vai bater o pênalti. Na Argentina, vai ter o pênalti, o Messi vai bater. Ah, mas o Messi já perdeu o pênalti. Gente, o Messi perdeu um pênalti numa final de Copa América em 2016. E a pressão foi tão grande em cima dele que ele virou e falou: eu não vou bater mais, eu não vou jogar mais aqui. Eu tô fora da seleção, eu não aguento mais. E ele continua batendo pênalti. E ele perdeu o pênalti nessa Copa do Mundo contra a Áustria. Ele perdeu nesta Copa.
e ele continua batendo pênalti na seleção da Argentina. Sabe por quê? Porque ele é o protagonista. Na hora que aperta, vem cá, quem vai bater sou eu. É o que falta ao Vinícius Júnior. Eu sei que é uma decisão do treinador, mas é o que falta ao Vinícius Júnior. Quando isso for combinado, quando isso estiver sendo explicado, porque o David Ancelotti, o filho dele, disse, não, essa decisão foi tomada antes do jogo. Quando essa decisão é tomada antes do jogo, obviamente os jogadores são comunicados. O líder da seleção brasileira, o protagonista, o dono do time, quando vê a lista lá dos 5 e o nome dele não tá lá, ele tem que ser o primeiro a chegar. Peraí, e eu? Professor, mister, todo respeito, eu tenho que bater.